Feliz sábado, você tá na Nova Semente e a gente quer saber, você tá feliz? Comenta aqui, porque é sábado, é dia de alegria e hoje é dia de celebrar no Senhor. Por isso que a primeira música vai ser uma música bem animada, mas ela fica muito mais bonita se você canta junto. Então comenta aqui. Eu agradeço a Deus porque, deixa nos comentários e canta junto com a gente. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Mateus, no capítulo 21 e verso 22, nos diz que tudo que pedimos com fé seria dado. Jesus disse isso. E hoje eu quero fazer um pedido para Ele com fé junto com você, que é pedindo pela nossa nova igreja. Ela está no processo de construção, caminhando para a finalização, e eu estou com o peito e o coração ansioso de vontade de estar junto com você. Para que isso aconteça, a gente precisa da sua ajuda, da sua doação, desse passo de fé. Está aparecendo um QR Code para você e você pode contribuir através dele. Então ore a Deus, contribua de acordo com a sua condição e eu tenho certeza que Deus vai te honrar assim como tem te honrado até aqui. Vamos celebrar isso juntos? Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido
posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você tá na sua casa aí, né? Sentada no sofá, sentada assistindo o culto, quem sabe cantando junto. Eu queria que você agora, junto com a sua família ou sozinho, não sei como você tá aí, que você pedisse a presença de Deus aí com você. Porque Ele tá aqui com a gente nesse estúdio em que a gente tá cantando, gravando, tem uma equipe de vídeo, tem o áudio, tem o pastor aqui, e a gente tá sendo preenchido por Ele a cada canção, a cada palavra dita, a cada texto. E a gente pede que isso aconteça também com você aí na sua casa, mas principalmente peça isso para Ele, para que Ele te visite, para que você viva algo novo no Senhor. Esse é o momento para fazer isso. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amor.
algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Querido Deus e Pai que habitas nos céus, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Em mais uma oportunidade, nós vamos abrir a Bíblia. E ao abri-la, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, o nosso coração. E que ao estudar a Tua Palavra, nós possamos, de fato, ter um encontro real e transformador contigo. E que esse encontro faça com que entendamos o cuidado, o amor e a bondade que o Senhor tem para conosco. Mais uma vez pedimos, fala conosco, e fazemos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. É muito bom estarmos juntos, dando continuidade à nossa série, A Escola do Deserto. E nessa série nós temos visto e entendido o que Deus tem realizado por nós através daquilo que Ele fez com o seu povo no passado. Nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas Deus providenciou esse meio para que eu e você continuemos aqui na Nova Semente, tendo uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Eu me lembro que no primeiro tema apresentado pelo pastor Igor, ele trouxe para nós um panorama geral, uma visão geral de como é que se deu então o processo no qual Deus conduziu o seu povo em libertação do Egito e em sua caminhada rumo à terra de Canaã. E ele foi detalhando então alguns daqueles momentos, alguns passos, até então que o povo fosse liberto e iniciasse a sua viagem, a sua caminhada rumo à terra de Canaã. Eu quero me ater em um ponto, em um momento, quando Deus então tem o encontro e chama aquele que seria o homem responsável por ser o seu representante na terra e por conduzir aquela grande multidão de pessoas em todo o jornadear rumo à terra de Canaã. E como você bem sabe, o homem escolhido por Deus para que conduzisse o povo à libertação foi Moisés. Moisés é um homem singular na Bíblia Sagrada. Fato é, e prova disso, é que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, fazendo menção a respeito de Moisés, o texto bíblico diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. O versículo 12 vai continuar falando e dizendo: nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Esses dois versículos, eles sintetizam para nós aquilo que Moisés representava, quem era Moisés, e traz para nós um panorama da vida de Moisés. Quando nós voltamos ao livro do Êxodo, no capítulo 3, lá no início desse livro, nós vamos perceber ali um momento em que Deus se encontra com Moisés. E como nós lemos em Deuteronômio, Deus tratava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés. E nesse episódio, através de uma teofania, Deus então fala com Moisés. Moisés tem aquele episódio bastante significativo, onde ele vê uma sarça ardendo em fogo, mas essa sarça não se consumia. E ali Deus conversa com Moisés. E é naquele momento, desse momento em diante, que Deus faz o chamado a Moisés e diz que Deus tinha por objetivo libertar o povo de Israel do Egito. Esse episódio, quando a gente acompanha a narrativa do capítulo 3, o capítulo vai mostrar para nós que Deus, embora parecesse que estava indiferente, Deus não estava indiferente e muito menos distante. O capítulo 3 mostra para mim e para você que Deus cuidava do seu povo.
E logo no contato inicial que Deus teve com Moisés, Deus deixou isso bastante claro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acessar aí no seu celular, enfim, o livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 7 a 9. Êxodo, capítulo 3, versos de 7 a 9. Atente ao que diz a Bíblia. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Nesse texto nós vemos então a manifestação do cuidado de Deus. Logo no início, do momento em que ele chama Moisés, e ele começa a dar maiores informações a Moisés de como se daria e por que ocorreria esse livramento. O interessante é que Deus, em sua palavra, ele procura enfatizar a ciência que ele tinha, o conhecimento que ele tinha do sofrimento que os seus filhos estavam passando. Quando nós voltamos ao capítulo 2 de Êxodo, o finalzinho do capítulo, verso 23, diz: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Você percebe? Deus, ele não estava indiferente, Deus não estava ausente, Deus não estava deixando o seu povo à sua própria sorte. A Bíblia é categórica em dizer que Deus contemplava, Deus ouvia, ele atentava para o sofrimento do seu povo. E baseado nesses versículos, nós vamos atentar especialmente para alguns verbos que aparecem aqui no texto bíblico. E mediante aquilo que Deus fez ao seu povo no passado, nós podemos hoje, vivendo no ano de 2025, entender que o Deus que cuidou do seu povo no passado, o Deus que libertou o povo de Israel do Egito, é o mesmo Deus que continua cuidando de cada um de nós. O Deus que continua atentando para mim e para a sua condição, para mim e para a sua necessidade. E é esse mesmo Deus que está disposto a também nos libertar, independente da circunstância e situação que nos prenda a algo. Vamos então atentar aqui para o versículo de número 7. Na primeira parte do texto, o versículo começa dizendo: certamente vi a aflição do meu povo. Logo no início aqui do texto fica claro para mim e para você que o meu e o seu sofrimento, as minhas e as suas lutas, as dores, angústias e dificuldades que passamos, elas não estão alheias ao conhecimento de Deus. O texto mostra para mim e para você que Deus, ele não é indiferente ao sofrimento humano. Pelo contrário, Deus está sempre atento às minhas dores, às minhas lutas. Ele está atento às suas dores e às suas lutas. É interessante que o salmista, ele corrobora do mesmo pensamento e entendimento que Moisés teve ao registrar essa mensagem de Deus. Lá no Salmo 34, versículo 15, o salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Deus diz que ele via a aflição do seu povo, todas as dificuldades que eles enfrentavam ali no Egito. Talvez alguns arrazoem e pensem consigo: olha, mas viver no Egito, estar no Egito é algo de muito tempo, algo que não tem que ver comigo. Mas a grande verdade é que hoje, no mundo em que vivemos, nós nos deparamos com desertos modernos. Muitas vezes uma crise financeira, uma crise relacional, desafio emocional. Mas aí você não precisamos temer, porque da mesma forma como Deus cuidou e atentou para o seu povo no passado, Deus continua olhando e atentando para os nossos desafios, para os desertos que eu e você enfrentamos hoje. O versículo continua, e na sequência do texto, Deus vai dizer: tenho ouvido o seu clamor. E Deus diz que ele estava atento à causa e à realização do que os feitores, os opressores do povo de Israel estavam fazendo ao seu povo. O clamor desse povo atingiu e alcançou os ouvidos de Deus. E Deus, ele se importa com o povo e ele responde.
Da mesma forma, Deus se importa comigo e com você, e Ele também responde a nós. Eu e você vivemos em um mundo de caos, um mundo cheio de barulho. No entanto, as minhas e as suas orações, elas não passam desapercebidas a Deus. No entanto, não se esqueça de que sempre que eu e você clamarmos a Deus, nós devemos fazê-lo com fé. Lembra-se do texto lá de Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. A Bíblia Sagrada diz que sempre que nós recorrermos a Deus, nós devemos fazer com fé sem duvidar. E quando temos essa atitude, vamos a Deus com fé, com contrição, com confiança, Deus ele nos responde. E da mesma forma como Deus ouviu o clamor do seu povo no passado, Deus ele também ouve o nosso clamor. Nós vimos até então que Deus ele vê o sofrimento do seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo, mas Deus ele não fica passivo diante de tudo isso. Pelo contrário, o versículo 8 diz para mim e para você: por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla. O texto mostra e aponta para nós que o Deus que ouve, o Deus que vê, ele também é um Deus que age. E o agir de Deus nem sempre é no tempo que eu e você esperamos. É isso que muitas vezes causa uma aparente frustração em nós. Porque muitas vezes nós colocamos uma situação diante de Deus e nós entendemos que aquele é o momento da resposta, aquele é o momento da solução. A Bíblia diz para nós e mostra nessa história que Deus ele vai agir em algum momento, mas esse momento do agir de Deus nem sempre será o nosso momento. E é quando isso acontece, quando nós temos que esperar, que nós pensamos que Deus está indiferente à nossa causa, que Deus está ausente, muitas vezes ele se mostra silente ao nosso sofrimento. Aqui nesse texto, Deus diz claramente que por ele não só ver e ouvir, mas ele também demonstra ação. Deus ele diz que ele se levanta e que ele ia descer para agir e restaurar o seu povo. Ele diz que iria buscá-los e fazê-los subir daquela terra, para levar para uma terra boa e ampla. Nesse versículo, eu e você encontramos uma expressão que é bastante conhecida no cristianismo. Deus diz que levaria o povo não só para uma terra boa e ampla, mas ele conduziria o seu povo para uma terra que mana leite e mel. É interessante que quando o povo se dirigiu para Canaã, esses não eram os elementos e os alimentos principais que existiam naquela terra, mas eles eram elementos basilares. Em uma terra produtiva, em uma terra próspera, naturalmente haveria bastante leite e bastante mel. E Deus diz que os conduziria, os tiraria da escravidão e os levaria para um lugar de muita provisão, para um lugar de abundância. Queridos, entendamos, Deus ele não apenas vê e ouve o nosso sofrimento, mas ele vem até nós, ele age em nosso favor. Assim como Deus agiu para libertar o povo de Israel no passado, ele está disposto a cada dia e momento a agir na minha e na sua vida para nos libertar das cadeias e das correntes que possam me prender e te prender. Eclesiastes 3:11 diz que há um tempo perfeito para tudo e que Deus ele age nesse tempo para poder me libertar, te libertar, para trazer solução, descanso, resposta para mim e para você. Na última parte do versículo 8, ele diz que quando ele conduzisse o seu povo, ele os faria subir daquela terra. O cuidado de Deus, queridos, vai muito além de aliviar o sofrimento. Deus promete para mim e para você nesse mundo, muitas vezes, sanar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Como diz o texto bíblico, aliviar o nosso fardo. Mas ele não diz para mim e para você, melhor dizendo, que nós viveremos aqui para todo sempre. Ele diz que enquanto estivermos caminhando, assim como o povo de Israel caminhou no deserto, e eles caminhavam rumo a Canaã terrestre, eu e você bem sabe, estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Ele diz que em todo esse processo, em muitos momentos, ele vai procurar aliviar a minha dor e o seu sofrimento, fazer com que nós possamos caminhar com a segurança e convicção de que ele está conosco. Mas esse nosso caminhar não vai existir por toda a eternidade aqui. Da mesma forma, a Bíblia garante para mim e para você que Deus promete nos conduzir a um lugar melhor. E esse lugar é a Canaã celestial.
Jeremias 29:11 diz que Deus tem muitos planos para os seus filhos, Deus tem muitos planos para nós. E os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz, não de mal, para proporcionar e oferecer para mim e para você esperança e futuro. Eu não sei quais são os planos, os projetos que você tem para esse ano, para o ano de 2025. Por melhores que eles sejam, acredite, tenha certeza disso. Os planos de Deus sobrepujam a todos eles. E o grande plano de Deus é me reconduzir, te reconduzir e nos levar a Canaã celestial. Deus conduziu o seu povo a Canaã terrestre e Deus quer nos conduzir da mesma forma a Canaã celestial. Aqueles que chegaram a Canaã terrestre desfrutaram de tudo de bom que aquela terra tinha. Mas quando eu e você formos conduzidos por Deus a Canaã celestial, nós desfrutaremos da plena restauração e da paz completa que somente Deus pode dar. Esses 3 versículos, eles mostram para mim e para você um Deus amoroso, um Deus cuidadoso que se preocupa comigo e com você. Um Deus que sim vê, um Deus que ouve, mas um Deus que mais de que ouvir e ver, um Deus que age em meu e em seu favor. Hoje, Ele quer agir na minha e na sua vida. E Ele faz um convite para mim e para você, de que nós confiemos nele, mesmo em meio às dificuldades do deserto dessa vida. Talvez alguns estejam ouvindo e pensando, poxa, mas a minha vida está tudo bem, está tudo tranquilo, eu tenho grandes realizações para fazer nesse ano, e os planos estão traçados, está tudo certo. Mas como você bem sabe, o deserto é um lugar inóspito, e a nossa vida se compara a isso aqui, ao caminhar nessa terra. E repentinamente o cenário pode mudar, todos os nossos planos podem ser frustrados, mas acredite, ao caminhar e enfrentar os desertos dessa vida, Deus, Ele está conosco. O convite de Deus a mim e a você é se eu e você estamos dispostos a confiar, a entregar ao Senhor toda a minha vida, todos os meus anseios, todos os meus planos, todos os meus projetos e confiar no cuidado de Deus. Se eu e você fizermos isso e tomarmos essa decisão para o ano de 2025, mesmo que as contrariedades venham, mesmo que as lutas venham, nós teremos a convicção de que Deus cuida de nós, de que Deus vela e zela por nós. Nós vamos cantar juntos uma canção que fala justamente sobre isso. Que Deus cuida de mim, Ele cuida de mim e de você. Nós não estamos caminhando sozinhos, nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Deus cuida de nós. Mesmo quando uma porta se fecha, a Bíblia diz, a canção diz, que Deus, Ele cuida de mim e de você. Da mesma forma como Deus caminhou com o seu povo no passado, durante os 40 anos no deserto, Ele caminha comigo e com você. Da mesma forma que Deus cuidou do seu povo no passado, Ele cuida de mim e de você. Que ao cantar essa canção, nós reafirmemos a nossa convicção mais uma vez no cuidado do nosso Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas,
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bom Deus e Pai, como é bom saber, mediante a Tua palavra, que o Senhor é um Deus que nos vê. O Senhor é um Deus que nos ouve, mas muito mais do que isso. O Senhor é um Deus que não é indiferente àquilo que o Senhor vê, àquilo que o Senhor ouve. O Senhor age em nosso favor. Foi assim que Tu fizeste ao longo de todo o tempo no trato com o Seu povo no passado. E o Senhor deixou isso bastante claro para Moisés desde o início, de que o Senhor estava contemplando e vendo o sofrimento do Seu povo. Deus eterno, ao vivermos nesse mundo, nós também nos deparamos com um momento de sofrimento, de dificuldades. E nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração a confiança e a fé necessária para que entendamos e creiamos que o Senhor é um Deus, o mesmo Deus que continua cuidando de nós. Que nós coloquemos nesse momento todos os nossos medos, anseios, os nossos planos e projetos em Tuas mãos. E estejamos certos do Seu cuidado, do Teu agir em nossa vida. E assim desfrutemos da bênção do nosso Deus. Rogamos isso e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você continue tendo um excelente sábado na presença de Deus. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.